Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição. Hoje nós vamos estudar a tipologia como profecia, um assunto que pode ter causado dúvida a muitas pessoas. Para isso nós temos a presença dos amigos aqui que vão nos ajudar nesse estudo. Se você tem gostado do estudo, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tem aprendido muitas coisas assim como nós com a Palavra de Deus, deixe nos comentários. Isso sempre enriquece o estudo da Palavra de Deus. Por isso o nosso convite insistente. Pegue sua Bíblia, sua lição, sente-se aí e estude conosco. Muito bem, iniciaremos o estudo dessa lição com uma oração. Pastor Gabriel, você ora pra gente? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós pedimos encarecidamente que o Senhor nos dê a compreensão da Tua Palavra em mais um estudo da Bíblia, Pai. Que o Senhor esteja com cada ouvinte, com cada um de nós também, que o Espírito Santo fale fundo aos nossos corações para que nós compreendamos a Tua Palavra. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, lição de hoje nós estamos falando sobre a questão da tipologia. Para que todos possam entender, tipologia é uma palavra que se oriunda de uma palavra grega, tipo, que tem que ver com sombra, com alguma coisa que demonstra outra, tá bom? Que reflete outra. Na Bíblia nós temos assim de forma bem específica 3 tipos de tipologia. A tipologia que nós chamamos de eclesiástica, ou eclesiológica, na verdade, eclesiológica, que é quando a Bíblia pega uma referência passada e faz uma aplicação para a igreja. Nós temos a tipologia cristológica, que são figuras que representaram ou tipificaram a Cristo, e nós temos a tipologia escatológica, que são outras entidades ou figuras que são antitipificadas, ou seja, encontram o seu antítipo no Apocalipse, tá bom? Palavras difíceis, mas você vai entender. Os exemplos vêm agora, então. Pastor Ricardo, posso começar com você? Claro. Você pode me ajudar, então, com um exemplo que foi até trazido aqui pela lição de tipologia eclesiológica? Sim, inclusive o guia de estudo, ao mencionar 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos uma tipologia dessa. No Novo Testamento, nós temos pelo menos 2 pessoas que fazem uma tipologia eclesiológica. Nós temos Paulo e nós temos Pedro também, ao falar sobre o Israel espiritual agora, como a nação eleita, o sacerdócio real, uma tipologia, Ele vai olhar a figura de Israel, o Israel étnico, e vai fazer a aplicação agora ao Israel espiritual. Paulo, aqui ele está fazendo também essa comparação do Israel, o que foi que aconteceu com o povo, e fazendo agora uma tipologia para o povo de Deus agora, o Israel espiritual. Em que sentido? 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Nós temos aqui uma linguagem de batismo. Assim como o povo de Israel passou pelo mar, nós temos uma comparação de que eles eram escravos e após passar o mar, eles se tornaram pessoas livres. Interessante. E o canal, o meio que Moisés vai dizer que era o mar, símbolo das águas, foi o momento do batismo dele. Assim também, todos nós, quando aceitamos a Cristo, nos batizamos, nós estamos deixando a vida de escravos, escravizados pelo pecado, para agora a vida, novidade de vida em Cristo Jesus. Então essa é uma espécie de tipologia. Muito bem. Gabriel, nos dê um exemplo agora de tipologia cristológicas, que fazem referência a Cristo. Bom, João, um exemplo muito claro de tipologia cristológica é a referência que a Bíblia faz a Melquisedeque. Diz que Melquisedeque ele era rei e também sacerdote de Salém. Se você bem se lembra, os sacerdotes eles eram da tribo de Arão, os sacerdotes eles eram todos ali da família de Arão e tudo mais. Levi, né? Exatamente, Família de Levi, me confundi nos nomes, exatamente. Arão também era levita. Exatamente, por isso que eu me confundi. Mas quando você pega, por exemplo, lá Hebreus capítulo 7, Paulo vai dizer que Cristo, ele é sacerdote, mas da linhagem de Melquisedeque, mostrando que não era da linhagem humana, da tribo de Levi, mas de uma linhagem diferente, de uma linhagem separada. Inclusive, em Hebreus capítulo 7, verso 3, falando a respeito de Melquisedeque, ele faz essa comparação com Cristo, dizendo assim:
Ele sem pai nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. E ali, né, nós cremos que o autor de Hebreus foi Paulo, ele faz essa comparação, essa tipologia entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. Muito bem. Vamos então para a tipologia final. Pastor Lucas nos deu um exemplo então de tipologia escatológica, uma tipologia que está mais ligada a profecias com relação ao fim do mundo. Correto. Na Bíblia nós temos ali Babilônia como sempre um reino que se opôs ao povo de Deus. E é interessante que lá no Apocalipse a gente vê a destruição de Babilônia. Então a gente vê ali uma tipificação, uma tipologia daquele reino, daquelas pessoas que se opõem à vontade de Deus, que serão destruídas. Temos uma outra também que é Jerusalém. Jerusalém é sempre apresentado na Bíblia como a cidade do povo de Deus. E lá no Apocalipse também é apresentado a Jerusalém como uma nova cidade, uma nova Jerusalém que está lá no céu. Então a Bíblia faz essa relação também de algo aqui na terra com algo futuro escatológico lá no céu também. Muito bem. Nós trouxemos outros exemplos e explicamos dessa forma porque acreditamos que fica mais fácil da compreensão. Mas eu acho que um ponto importante para nós encerrarmos a lição de quinta-feira é justamente a última frase do segundo parágrafo da lição, que diz assim: o único guia para reconhecer um tipo e um antítipo é quando um escritor inspirado das Escrituras os identifica. Eu e você não temos essa autoridade de criar tipos e antítipos, mas podemos aprender e respeitar os que já estão apresentados pela Palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido bastante nessa lição. Deixe aí nos comentários os seus aprendizados. Fique para estudar conosco a lição de sexta-feira. Que Deus te abençoe.